Boa tarde, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, tá certo? Nesta aula a gente continua no capítulo sobre quadriláteros. Nas últimas aulas a gente viu o que é um quadrilátero, os elementos formadores de um quadrilátero e o ângulo interno, né? A soma de um ângulo interno de um quadrilátero que a gente viu que é igual a 360 graus. Então, se eu pegar todos os ângulos de um quadrilátero, a gente chega ao valor de 360, diferente do lado do triângulo, que era um valor de 180. Então vamos dar continuidade no estudo sobre os quadriláteros e na aula de hoje conhecer alguns quadriláteros notáveis. O que seria isso? Aqueles quadriláteros mais conhecidos na geometria, na matemática, tá bom? Então vamos aqui começar a nossa aula. Então, como eu falei para vocês, conhecer os quadriláteros notáveis, tá bom? Então, nesse quadrilátero, o ponto de encontro das diagonais é chamado de centro de simetria. Relembrando, quadrilátero é qualquer figura que tenha 4 lados, certo? O ponto de encontro das diagonais, relembrando também o que é diagonal, é a reta que liga dois vértices não consecutivos. Então, aqui eu tenho do C a B, eu tenho uma diagonal, de A a D eu tenho outra diagonal. Nesse encontro eu chamo de centro de simetria. Tá bom? Então, como exemplo, está aqui um quadrilátero, um paralelogramo, e aqui o ponto E, né, que é o ponto de encontro, eu tenho o centro de simetria. Aqui eu tenho a distância de um lado para o outro, aqui eu tenho a altura desse quadrilátero. Então, vamos conhecer os demais quadriláteros notáveis. O primeiro deles é o retângulo, que basicamente é o quadrilátero mais conhecido. Certo? Então, o retângulo é o paralelogramo em que os 4 ângulos internos são congruentes e medem 90 graus. O que é que eu quero dizer com isso? Que todos os ângulos são iguais e que medem 90, como vocês podem ver aqui, representado por esse quadradinho e um ponto, é um ângulo de 90 graus. Então, nessa figura, se todos os ângulos forem de 90, eu chamo essa figura de retângulo. Aí as diagonais é o que eu tenho aqui, a diagonal MR e a diagonal AK, tá bom? O segundo quadrilátero notável, ou seja, conhecido, é o chamado losango. Então vejam aqui a figura de um losango, lembra muito aquela figura de uma pipa. Então é um paralelogramo em que os 4 lados são congruentes. O que é que eu quero dizer com isso? São iguais. Então, o losango, assim como o quadrado, tem seus lados iguais. Existe a diferença no formato aqui que vocês podem ver. As diagonais de um losango, né, são perpendiculares. O que eu quero dizer com isso também? Formam um ângulo de 90 graus. Então, diferente aqui do retângulo, ó, as diagonais não estão formando um ângulo de 90 graus. Mas, já no losango, suas diagonais formam um ângulo de 90 graus. Certo? Então, vejam aqui, eu tenho aqui o lado AN, NR, MM e MA. E eu tenho as diagonais AR e MN, certo? Formando aqui as suas diagonais. O terceiro é o quadrado, muito conhecido também, tem os seus lados iguais. Qual a diferença do losango? Porque no quadrado, os ângulos internos vão ser de 90 graus. Assim como o retângulo, certo? Então aqui todos os ângulos internos vão ser 90 graus, todos os lados vão ser iguais, para ser considerado um quadrado, e aqui eu tenho as diagonais AD e CB também formando 90 graus, certo? O quarto é o trapézio. Então aqui eu tenho um quadrilátero chamado trapézio, onde eu tenho duas bases, uma maior e outra menor. Então vejam aqui, eu chamo de base maior essa base de baixo, ó, MN, e eu tenho em cima a base menor, a base AR, certo? A distância entre essas duas bases, aqui ó, o AK, eu chamo de altura do trapézio, e aqui eu tenho as diagonais MR e a diagonal AN, certo? Então esses são os conhecidos quadriláteros notáveis, os mais conhecidos, certo? E para o trapézio, pessoal, existe o teorema da base média. Então, o que seria isso? Vocês viram que aqui eu tenho
base maior e base menor. Porém, entre essas duas bases, se eu traçar uma reta, eu vou ter a base média. E existe a possibilidade de eu calcular essa base média, que é essa reta que passa justamente no centro, no meio do trapézio. Como é que eu calculo? Basta eu saber base menor e a base maior, somar e dividir por 2. Então tá aqui, ó. Base média é AR, que é a base menor, mais MN, que é a base maior, tudo isso dividido por 2. Então basta pegar as duas medidas, somar e dividir por 2. Então eu encontro a base média de um trapézio. Tá bom? Então para essa aula ficamos por aqui. Importante você aprender o que são os quadriláteros notáveis e quais as características de cada um. E para essa aula também o teorema da base média, que serve para o trapézio. Então para essa aula ficamos por aqui. Na próxima aula damos continuidade também ainda no estudo sobre quadriláteros. Fiquem com a atividade e até a próxima.